Começando mais um Depois de Umas, puxa uma cadeira porque esse papo hoje vai longe. E depois de umas, a gente tem muito para conversar, prepara a sua bebida preferida e acompanha a gente aqui toda sexta-feira. É o nosso happy hour virtual sobre assuntos engraçados, às vezes importantes, mas principalmente que faça você se desligar por um instante da aceleração do mundo e dar umas risadas com a gente. Você pode falar com a gente através do Instagram, @depoisdeumas. A gente está em todas as plataformas digitais, Google Podcasts e inclusive no YouTube. Então, Spotify, iTunes, você pode ouvir a gente em todas essas plataformas e falar com a gente através do Instagram. Eu sou o André Wala e eu já perdi aula por causa do Miele. Hoje eu estou tomando uma IPA aqui da Costa Rica, que se chama Pelona. Na verdade se chama La Pelona. Eu acho que La Pelona é tipo aquela loira do banheiro ou alguma coisa assim. Eu vou investigar depois porque eles chamam ela de, em vez de India Pale Ale, eles chamam de India Pelona Ale Seduction Fatal. Aí tem aqui, depois eu vou postar a foto lá no @depois de umas. É da cervejaria 35, que já passou por aqui. Muito boa, uma IPA mesmo de responsa, 6% de álcool aqui. Farofa, o que temos à mesa? Sou Farofa Pistola e eu já devolvi a fita sem rebobinar. Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje eu tenho à mesa a cerveja do Léo, uma Stella Artois. Que delícia, o Léo gostou aí, já sentiu o cheirinho. Salivou. Aproveita então, Léo, e já fala o que você tem à mesa aí. Eu sou o Léo Lousada e hoje é dia de me sentir mais velho do que eu já tô. Cara, hoje eu tô tomando uma cerveja que tem 150 anos de idade, uma lager puro malte de sabor equilibrado, uma Amistel. Fred, o que temos à mesa? Eu sou Fredão Ribeiro e eu já fui companheiro de viagem de um galão de combustível. Cara, hoje eu tô tomando uma Dark Lager da Waterloo, é uma cervejaria artesanal de Kitchener, em Ontário, e eles, de acordo com eles mesmos, eles dizem que são a primeira cervejaria artesanal de Ontário. Depois eu vou tentar checar essa informação. Bom, então o que as crianças de hoje não fazem que a gente fazia? O que alguém que nasceu nos últimos 15 anos tem de diferente da gente? Que a gente nasceu um pouquinho mais que 15 anos, né? Não é também muito. Agora, o que essas crianças, o que esses adolescentes de hoje fazem e que a gente não fazia, e o contrário. E eu quero começar perguntando pro Farofa, que colocou pra gente no briefing uma questão de comunicação. Eu imagino tanto de coisa que tem pra falar, mas assim, a comunicação de hoje com a comunicação de antigamente. Quando você escreveu isso, Farofa, o que você pensou? Na minha época não tinha celular, né? Na nossa época. E agora os moleques estão 24 horas no celular. Então a comunicação entre eles mudou muito. E eu vou puxar uma história que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar e utilizado alguma vez na vida, o orelhão, né? Eu usei muito orelhão quando eu era adolescente. Meus filhos, a minha mais velha tem 15 anos, eu acho que ela nunca nem viu um orelhão. Se viu, ela nem sabe para que serve, né? E a comunicação. No episódio Coleções, o André falou que tinha uma coleção de cartão telefônico, né? Eu tô morando aqui nessa casa onde eu tô há 1 ano. Esses dias que eu percebi que tem um orelhão ali na esquina. Eu não faço ideia como é que usa. E aí, um ponto interessante de orelhão, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz, era de pegar o número do orelhão e pedir pra alguém me ligar nele. Sempre o crédito acabando, ou pra usar só um crédito, eu ligava a cobrar rapidinho, ó, liga pra cá. Meus 2 primeiros anos de faculdade, Fredão, foram assim, cara. Eu tinha um orelhão em frente ao meu prédio, e a minha família, a minha namorada na época, todo mundo que queria falar comigo, eu tinha que descer, tinha horário marcado pra descer no orelhão, pra me ligar, pra eu conseguir falar com a pessoa, porque não tinha nem telefone em casa, cara. Era aquela coisa que você tinha que comprar uma bica, o telefone, você tinha que estar numa fila gigantesca. Então até você ter um telefone, você falava, dane-se, vai o orelhão mesmo. Aqui ainda tem bastante orelhão, e assim, funciona com moeda ou com cartão de crédito, mas assim, eu imagino que ninguém use. Tem orelhão dentro do shopping, dentro do prédio que eu trabalho, que é um prédio do governo, e um dia eu tava andando no shopping com o Arthur, aí ele apontou pro orelhão e falou assim, pai, o que é isso? Eu falei, não, filho, é um telefone que qualquer pessoa pode chegar aqui e usar. Aí, assim, bota a moedinha, faz a ligação pra alguém. Aí ele, então é igual o seu telefone, o seu celular, só que é gigante? Eu falei, mais ou menos isso. No Brasil,
tinha, não sei se ainda tem essa lei, porque a Oi tem que manter, pelo menos tinha que manter, eu sei porque eu passei por lá como empregado da Oi, alguns orelhões de acordo com a quantidade de habitantes. Então tinha que ter, eles tinham que manter um custo alto para manter, mas tinha isso ainda. Hoje em dia, você imagina, assim, vamos até tirar a pandemia agora, não vou nem falar de pandemia, mas de qualquer, em situações normais, a molecada, 15 anos, colocando a cara ali, botando aquele aparelho no ouvido e falando ali, já é o primeiro problema, né? Putz, quantas vezes vocês já pegaram o orelhão tudo zoado? Mó futum, não, e assim, segurava o gancho, aí já vinha aquele futum, você tinha que falar um pouco mais longe, assim. E é do orelhão que vem a tradicional expressão caiu a ficha, né? Ah, agora caiu a ficha. Que muita gente mais nova usa, mas eu acho que não faz ideia do que significa, né? Exatamente. Explica aí, Fred, então, pra galera que tá escutando. Eu duvido muito que a gente tenha alguém dessa idade ouvindo, mas pode ser que não saiba. Então explica o que é o negócio do caiu a ficha aí, pra gente alinhar. Bom, caiu a ficha é o seguinte, é porque antes do cartão telefônico, os orelhões, eles usavam uma ficha. Então você tinha uma ficha para ligação local e uma ficha para DDD. E aí você colocava aquela ficha, durante a ligação, aquela ficha te permitia um tempo de conversa, e durante a ligação você ouvia o barulho da ficha cair, da ficha entrar no cofrezinho do orelhão, e aí você sabia que ali o tempo já não estava mais tão grande, né? Que você tinha que terminar a ligação. E transferindo isso para a vida das pessoas, a expressão caiu a ficha é que a pessoa se tocou de alguma coisa, né? Porque quando a ficha caía no cofre do orelhão, você se tocava que o tempo da sua ligação estava acabando. Você sabe que eu tinha uma outra percepção disso, que eu tinha a percepção do seguinte, quando você colocava a ficha, você tinha um tempo pra falar, aí se você colocasse no gancho, eles te devolviam a ficha. Então você tinha um tempinho pra falar e eles te devolviam a ficha. Mas aí, quando a ficha caía, quer dizer assim, agora não tem mais volta. Tipo, agora foi, eu me tomei consciência de alguma coisa, agora a ficha caiu, não tem mais como voltar. Eu tinha. É parecido, mas eu tinha essa impressão aí. Sabe uma coisa que era incrível no orelhão, cara? Eram as propagandas que tinham no orelhão, né? Isso é o que eu ia falar agora. A galera que prestava certos tipos de serviços de apoio a pessoas solitárias colavam aqueles adesivos sensacionais no orelhão, que era a diversão se você fazer uma ligação. Era ficar lendo aqueles adesivos. Cara, tem várias histórias, né, de orelhão. Aquela história, assim, que eu já passei por isso, de estar no orelhão lá, moleque, querendo receber uma chamada e uma senhora com uma bolsinha de moeda falando no orelhão. Aí, Fred, quando a ficha dela caía, o que ela fazia? Mandava outra. E vamos prolongar o papo, velho. Vocês já tentaram furar a ficha e botar uma cordinha? Sei da história, mas não tentei. Você já tentou? Não, nunca tentei, não. Tentei com a galera da minha rua, mas não conseguimos, não. Mas a gente tentou várias vezes. Não, e fora a alegria da galera, porque às vezes tinha uns orelhões com problema, ou eu não sei se o cofre já estava muito cheio, que você colocava a ficha, ele te deixava fazer a ligação, e quando você desligava, ele devolvia a ficha. Essa notícia se espalhava, assim, como fogo em palha, cara. E aí o pessoal ia para usar o orelhão a milhão, né? Porque sabia que a ficha ia ser devolvida. Né? Hoje em dia é como se o sistema da internet do pré-pago desse um pau, né? E liberasse geral. É a comparação. Isso. Tanto de trote que passava por orelhão, cara. Puta, trote é bom demais. Pegava o orelhão lá orelhão da parada de ônibus X, e aí eu ficava de casa olhando a parada e ligava. E ficava vendo as pessoas atender, era massa demais. Não só o trote da gente ligar, mas o trote de quando tinha condições de ter as fichas pra fazer trote através do orelhão. Porque, pra quem não se lembra, na lista telefônica, pelo número de telefone, você pegava o endereço, né? Isso. Se você tivesse Bina... O Bina não tinha dó. Se a pessoa tivesse Bina, aí já era. Você tava enquadrado. Bina, caraca, Bina, é complicado. Pra você ter identificador de chamada, tinha uma tarifinha separada. Sim. Foi um brasileiro que inventou o Bina, lembra? É brasileiro, sim, é brasileiro. E sobre comunicação, vocês já receberam cartão de aniversário em casa? Cartão físico, assim? Eu tenho uma tia Amélia, um beijo pra você, não tu vai estar ouvindo, mas um beijo pra você aí em Corinto. Ela, até muito pouco tempo, ela sempre mandou cartão de aniversário, aquele cartão que compra na papelaria, mas ela escrevia toda a mensagem dela à mão. Isso é um negócio muito legal. Vocês já receberam ou já mandaram carta ou cartão de aniversário ou algo assim? Já, cartão de aniversário, cartão de Natal, tinha aquele aerograma de Natal, não sei se vocês lembram, ele já vinha, era feito pelos Correios,
e ele já vinha prontinho, tinha um espaço para você escrever a sua mensagem, mas aí você conseguia mandar assim para um monte de gente, e como era dos Correios, já era padronizado, chegava mais rápido. Meu pai comprava um monte de aerograma de Natal, eu acho que era esse o nome. Já mandaram muita mensagem em bip de alguém? Olha só que louco, em Santos, eu morava em Santos nessa época da moda do pager, e eu tinha duas amigas que eram as que trabalhavam das 10 da noite às 6 da manhã no serviço de mensagem. Então, eu ligava lá às vezes pra trocar ideia com elas e pra ficar mandando mensagem pra galera. E aí tinha aquela coisa que às vezes a galera que trabalhava, se você quisesse xingar alguém, alguma coisa, não mandava. E como elas eram amigas, elas mandavam qualquer coisa. Olha, eu me diverti, viu, mandando mensaginha pra galera. Olha que doideira, né, cara? Hoje você imagina o volume, né? Você tinha uma central pra você ligar uma pessoa que você tinha que falar a mensagem pra ela digitar pra chegar um SMS, digamos, né? Lá no equipamento da outra pessoa do outro lado. E eu vou mais longe, eu tenho um tio, ele já tá aposentado, mas era médico. Foi o mesmo tio que me ensinou a dirigir no Del Rey. Ele tinha aqueles primeiros bips que não tinha texto, só fazia mesmo um bip, e daí vem o nome, né? Ele apitava, o aparelho apitava, ele tinha que ligar para a central, passar o código dele lá, e aí a pessoa da central passava a mensagem, ou seja, a pessoa ligava para a central, mandava uma mensagem, e assim, a quantidade de passos nesse procedimento era um som constante nos almoços de domingo, né? Porque ele era obstetra, tipo, neném só decide nascer, tipo, de madrugada ou fim de semana, né? Então ele tava no almoço, a gente sabia que o bip ia tocar. Aí ele puxava o telefone da casa onde a gente tava. Bom, pessoal, tem que sair, bababá, tem uma paciente de trabalho de parto. E era isso, né? Esse bip tocando pra você ligar pra central. Saindo do tema comunicação, uma das coisas que mais me impressiona hoje, em termos do que as pessoas faziam e que a gente não faz, são os hábitos de consumo. O Farofa falou sobre isso também no briefing que ele fez, e eu tava pensando, a primeira coisa que me veio à cabeça, cara, impressionante, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça foi a garrafa de Coca-Cola, que eu saía da minha casa pra comprar 1 litro de Coca-Cola. Obviamente tinha que levar o casco, né? Eu saía da minha casa pra comprar 1 litro de Coca-Cola. Nós éramos 4 pessoas, 1 litro de Coca-Cola e sobrava bastante. E aí você vai no mercado hoje, não sei nem de quantos litros já tem uma PET de Coca-Cola, de 4 litros, eu acho. E não só isso aí reflete um monte de hábitos, né? O tamanho das TVs. Putz, eu tinha uma TV de 14 polegadas no meu quarto e tava tranquilaço. E aí quando meu pai trocou a dele do quarto, que já era de 20, por outra de 20, com controle remoto, e pegou essa e botou no meu quarto, pra mim era um cinema. Aí, cara, hoje em dia as TVs são de 42 polegadas, assim, tipo 32 mínimo, né? O que vocês têm de hábito de consumo, assim, que vocês veem muita diferença? Vou começar pelo Farofa, que trouxe o tema. Então, esse ano a gente comprou aqui pra casa uma TV de 65 polegadas. Caraca! É gigante. Massa demais. O sonho. Só que tava uma promoção que você comprava uma de 65, você ganhava uma de 32. Velho, a de 32, ela ficou menor do que aquela de carro, lembra? Que tinha antigamente, uma de tubo. Parecia um... Aquela cinza de 5 polegadas? A preta e branca, Não tem sentido, assim, a de 32 ficou muito pequena. E pensar que a minha vida inteira eu queria uma de 29 polegadas, né? Que era no máximo aquela 29 tubo. Sim, 50 quilos de televisão na sua casa. A questão é que, assim, as TVs estão ficando tão grandes e tão acessíveis que, por exemplo, aqui em casa, pro basement, eu comprei uma de 55, mas eu pensei assim, pequena, né? Eu posso aumentar um pouco. Só que eu fui calcular a distância do sofá para a TV e realmente se aumentasse um pouco mais, ia ser aquela situação que você tem que ficar, tipo, mexendo mesmo os olhos para ver tudo na tela, né? Então, falei, não, deixa eu ficar com a de 55, tá tranquilo. Mas a mão coça pra comprar umas maiores, cara. Muda muito, muda muito. Eu lembrei da Coca-Cola, depois eu lembrei da televisão. Lembrei de como as coisas todas ficaram maiores, né? Tudo, os sofás, muito mais... Você vê o volume do sofá hoje em dia, é um sofá muito mais robusto. As cadeiras, as poltronas, as mesas, os carros, né, cara? Muito mais robustos, tudo muito maior e um volume muito maior. E o acesso
a isso tudo que eu acho que é muito mais fácil hoje. Se você olhar uma foto de um engarrafamento, né, de um trânsito dos anos 80, cara, e comparar com o de hoje, você vê o tamanho dos carros, né, e o espaço que eles tomam hoje é muito maior, e os hábitos de consumo da gente mudaram completamente. Sobre os carros, ar-condicionado, por exemplo, não sei quantos de vocês o pai tinha carro com ar quando era criança. Meu pai, assim, levou muito tempo para ele decidir ter um carro com ar-condicionado. Uma que existia aquele mito, né, que o carro consumia muito mais combustível, que, assim, consumia um pouco mais, mas é porque, na verdade, a maioria dos carros que vinha com ar-condicionado eram carros mais luxuosos que já consumiam mais combustível por causa dos motores e tudo. E ele tinha essa coisa, ele falava, não quero carro com ar-condicionado e blá, vai dar muita manutenção. Só que uma vez que você tem fica difícil voltar atrás. Não tem como. E a molecada, eu posso falar, esse eu posso falar com propriedade. Você imagina, pelo menos assim, a gente é de capital, lá no interior, se vocês estiverem ouvindo a gente no interior, a coisa deve ser diferente ainda em alguns lugares. A gente tá falando das capitais. Da molecada dirigir sem carteira, com 16 anos? Em Natal, falo isso porque eu vou muito a Natal e eu tenho família lá, a partir dos 15 anos de idade, a galera dirigia, assim, tranquilo, mas era tranquilo mesmo. Eu ia pra casa da minha tia e meus primos, tudo 15, 16 anos, dirigindo tranquilão, não tinha blitz, não tinha nada. Até porque eu acho que a maioria hoje quer um celular com internet, um cartão de crédito pra pedir Uber, não é dirigir. Porque eu não quero dirigir e correr o risco, eu morria de medo, mas eu saía, porque era o satanás, né? Mas eu ia. Mas hoje em dia, cara, fora que os moleques tem um tipo de inteligência muito melhor do que a gente em alguns pontos, né? Não em todos, mas em muitos pontos tem. Então, pedir um Uber é muito mais sensato, muito mais tranquilo, pode tomar uma, mesmo que seja... Aí eu acho que é uma coisa que todo mundo continua fazendo, né? Os moleques estão bebendo pra caramba, a gente bebia pra caramba também, e eu acho que isso não mudou muito, né? E aí, nesse mesmo contexto de a gente tem que perceber também o que a molecada de hoje faz, que é muito mais bacana. Eu acho a minha infância e a minha adolescência super bacana, dou maior valor, mas tem coisa que eles fazem hoje que a gente não fazia antes também. Principalmente com a capacidade que eles têm de se organizar, por exemplo, para fazer uma atividade em conjunto, seja ela online, seja ela presencial. Como é que vocês faziam? Eu, pelo menos, se eu queria alguma coisa, eu morava em casa, né? Tinha na minha rua, eu saía, abria o portão, primeiro que os portões ficavam abertos, né? Só puxar. Eu puxava, metia a cara lá e gritava o nome do meu amigo. E a gente daqui a pouco tava rolando um futebolzinho na rua. Você acha que a molecada hoje vai fazer isso? Farofa, você que tem 3 escadinhas em casa, né? Então, depois você fala as idades, mas eu sei que é 15 e qual é a idade dos outros 2 e como é que eles fazem hoje pra se organizar? Eu imagino que eu já saiba, mas... De 15, o de 10 e o de 8. Pra se organizar, tudo online, né? Internet... Aí eles conversam pelo jogo, né, pelo próprio PlayStation. Agora que estão na aula online, eles usam Teams para poder conversar entre eles. A minha mais velha é o WhatsApp, o Instagram. Eles têm um negócio que eu ia comentar no primeiro lá. Eles fazem uma parada em conjunto que eu duvido que alguém conheça aqui, que é o Netflix Party. Vocês já viram isso? Não? Nunca na vida. Não. Tipo, a gente se juntar pra ver um filme junto, só cada um na sua casa. Ah, cara, a Manuela fez esses dias. É muito doido. Ela fez, mas eu não liguei o nome da pessoa. Ela fez na verdade, ela fez uma festa do pijama com a amiga dela, e aí falaram e sincronizaram. Aí ela ficou com o computador assim aberto, a menina lá conectada, ela fez a pipoca e tal, e vamos lá, começar o filme e tal. Pai, começaram a assistir o filme, entre aspas, juntas. Você não ligou o nome à pessoa porque aí não é uma Netflix Party. Aí é uma fiesta de Netflix, né? É, por aí. Como eu disse, na minha infância eu morava em Santos, cara, então eu não sei vocês, mas às vezes a gente fazia, eu morava, pra quem conhece Santos é o Canal 7, que fica ali na ponta da cidade, perto da balsa pro Guarujá e perto do porto também. Eu lembro de um aniversário meu, com a galera da rua, do colégio, eu morava num prédio ali, que era o único prédio onde tinha, mas tinha um monte de casa ali, e a gente fez um polícia e ladrão, o negócio cresceu tanto, tinha tanta gente, que tinha gente escondida no porto, e a gente devia ter tipo 12 anos. Você pensar que seu filho tá brincando de polícia e ladrão na rua e o cara tá escondido no porto. Esse ponto a gente teve muita sorte, porque era muito mais seguro, muito mais tranquilo, né? Hoje chama arrastão. Eu brincava de pique-esconde lá na 18, uma quadra lá de Sobradinho,
que o Ala conhece, Farofa deve conhecer, que era uma quadra de imóveis funcionais, quadra bem grande, e a regra do pique-pega, ou do pique-esconde, ou qualquer brincadeira, era valendo a quadra toda. Era mais ou menos isso que o Léo falou. E várias vezes a galera teve que excluir alguém da brincadeira porque não valia se esconder na 16, que a galera já tava indo pra outra quadra, entendeu? E é longe. Outro dia eu falei, Júlia é minha mais velha, você vai pegar um ônibus, vai andar, se vira, aí a pé, vai de Uber sozinha, ela já fez tudo isso que você imagina, né? Aí meus pais ficaram horrorizados. Falaram, caralho, como é que você deixa e tal? Velho, na minha época nem tinha celular, eu sumia, velho, eu dava um sumir. A minha mãe pegava a conta telefônica, pegava todos os telefones de lá de casa que eu tinha ligado, né, porque vinha a descrição na conta telefônica, ligava, velho, casa por casa pra saber onde eu tava. Hoje, eu abro lá um buscar iPhone, né, e eu sei onde a Júlia tá, velho, onde eu quiser, a hora que eu quiser. É muito mais seguro, mas a sensação, acho que talvez a quantidade de notícias, a quantidade de informação que a gente tem nos deixa menos. Cara, eu boto ela no Uber aqui, eu fico acompanhando, se o cara sair da rota, irmão, eu vou lá, acho ele. Não tem... Exato. Assim, porque eu sou homem, ela mulher, ela fez a mesma coisa com a minha irmã também andava pra cima e pra baixo sozinha. A gente aqui em Brasília, Léo, e talvez em Santos, São Paulo, não sei, tinha um costume de ir muito pra festa de madrugada a pé, isso com 14, 15 anos. Andava a cidade inteira a pé, velho. De madrugada, inteira, cidade inteira. Você andava de boa, cara. A gente fazia, com a cidade de 11, 12, 13, 14, a gente fazia muito bailinho no colégio. E todo mundo morava meio perto ali do colégio, a gente ia a pé pra casa da galera, pros bailinhos, voltava a pé. Era muito tranquilo, cara. Eu ainda acho que saca? Mas eu acho que tem tanta informação, tanta notícia, tanta coisa que a gente tem medo. Assim, na época que eu tava pedalando de madrugada mesmo, eu saía preocupado, todo dia, toda hora. Velho, tem ninguém na rua, do mesmo jeito que naquela época. Só que a diferença é que hoje, todo lugar você tem um celular. Então, tem um celular em todo lugar, todo mundo vira jornalista e você tem muito mais informação de coisa ruim. Às vezes, se bobear, é mais seguro hoje do que antes. Sei lá, tô chutando assim, né? Mas a gente fica com medo, né? Toda hora aparece um vídeo de alguém, não sei o quê, fulano... Sei, cara, mas a gente... Não, eu acho que rola muito o que os olhos não vê, o coração não sente. Rolava muito isso. A gente não via o que acontecia, a gente via o que passava nos jornais locais da TV e pronto, e era o mínimo, né? Então você imagina que a gente tinha 10 minutos de informação por dia de alguma coisa que alguém ficava sabendo e tal. Hoje em dia não, a gente fica sabendo de tudo. Então eu não sei se porque eu tenho uma percepção de que a marginalidade hoje é mais maldosa, é muito mais cruel do que era antes. Então a galera tá mais disposta a fazer umas coisas que não fazia antes. Só não sei se o negócio é que eu não ficava sabendo. Acho que o ponto pode ser esse, que sempre aconteceu. Isso eu acho que faz sentido, porque assim, quem aqui, quando moleque, não teve, assim, um boné roubado, né, na rua, ou alguma coisa, um objeto, um relógio, alguma coisa, e assim, naquela época, parece que se resumia mais ou menos aquilo mesmo, entendeu? Hoje em dia a gente tem notícia de, assim, assalto que o cara pega o que ele queria, vai lá, dá um tiro e mata a pessoa, entendeu? Eu acho que nesse ponto a criminalidade também evoluiu, do ponto de vista da agressividade, digamos assim, e é por isso que essa sensação de insegurança aumenta também. É isso aí, segundo bloco aqui então do nosso podcast. Eu fui ali buscar uma cerveja nova para homenagear meu amigo Frederico Ribeiro e eu peguei uma Moosehead, que é uma lager aí do Canadá. Conhece essa, Fred? Conheço, uma cerveja boa, levinha, daquelas assim para tomar num churrasco e tomar várias. Vou ter que deixar aqui um pouquinho, porque enquanto eu fazia a gravação do primeiro bloco, ela deu uma congelada ali que eu comprei, ela tava quente. E eu queria mudar de assunto completamente, queria ver aí quem vai contar as melhores histórias. Deixa esse assunto que vai ser legal. O que vocês faziam com seus estímulos hormonais masculinos de adolescência? Como vocês se inspiravam? Como vocês homenageavam? De que forma vocês buscavam certo? Porque a molecada hoje é uma facilidade enorme, né, cara? Porque, primeiro, que o conteúdo é infinito. Segundo, que ele é muito criativo.
Então, como é que vocês faziam, cara? A variedade é absurda, né? Variedade é uma coisa absurda. Literalmente absurda, né? Literalmente absurda. Mas eu vou deixar pra quem quiser começar, depois eu conto aí o que eu fazia. Eu só tenho 2 palavras pra resumir isso. Fala. Cine privê. Eu vou mais longe. Eu vou no pai do cine privê, Sexta Sexy. Grande Emanuele. Eu vou que nem o Farofa, aí 2 palavras. Playboy. Aqueles filmes são clássicos, né? Os filmes da Emanuele. Uma cliente que eu atendo, que o nome dela é Emanuele, entendeu? Mas, cara, toda vez que eu preciso contatar essa mulher, cara, fica aquela situação. A chave tem que ficar virando o tempo todo para a Emanuele da situação atual, entendeu? Claro, lógico. É tenso, velho, é tenso. Não, tem a menor condição. Eu vou te falar, eu já fiz umas coisas assim muito doidas, mas a história mais legal que tem, e é uma coisa que a gente também fazia, né, que a gente alugava filme, né, então a gente começou alugando filme VHS, depois passou pra DVD, nessa época a gente alugava filme, aí é muito em cima do que a gente vai falar também de streaming e TV, mas o nosso streaming era esse, ia lá alugar, só que obviamente, cara, não tinha uma condição de alugar, eu era menor, e quem já ficou com muito receio, com muita vergonha, olhando se ninguém tava percebendo que você tava na sessão de pornô da locadora, eu ficava morrendo de medo, eu ficava tipo assim, não, eu tô olhando assim pro outro lado, e ó, só aqui, dando uma olhada nas capas. Fora que a assinatura lá da locadora era do pai, e você tinha, sei lá, a carteirinha meio que adicional, ou tava seu nome lá, pode alugar também. A probabilidade de dar ruim era absurda, cara. Claro, ó, tem um amigão meu, o Lincoln, um abraço aí pra você, cara. A gente é amigo desde os 7 anos de idade. E a mãe dele o tio dele tinha uma locadora, chamava Videolocadora Julie. E aí a gente... Pô, a mais famosa de Sobradinho, cara. Exatamente, só que a gente não podia alugar lá, caramba, porque era do tio do cara. Aí tinha uma outra que era concorrente que ficava uns 100 metros assim. Cara, a gente conseguiu. É lógico que a pessoa do locadora deve ter morrido de rir do que a gente fez, que ela sacou, mas a gente meio que falsificou. A gente foi lá, ficha, né? Tinha ficha na locadora? A ficha. É a ficha. Tinha a ficha, e era literalmente uma ficha, né? Tinha lá a ficha, a gente chegou pra falar que queria pegar, o cara falou, não, lógico que não tem como esse aqui, não sei o quê. E sabe qual filme era, cara? Calígula. Quem já assistiu? A gente pegou e falou assim, não, tá bom, mas se a gente trouxer então uma autorização... A mulher falou assim, mas por que ele não vem aqui? Falou, não, porque tá lá em casa, pediu pra gente... Era uma coisa que a gente pode falar aqui também. Na época, né, era tudo os meninos que ia fazer, né? Menino, vai buscar cerveja. Menino, vai buscar o refrigerante. Menino, vai comprar pão. Era tudo assim. Aí falou, não, a gente pediu pra gente vir. A gente voltou, velho, falsificou, até com assinatura, levou lá e a mulher alugou pra gente. E a gente conseguiu assistir. Mas, tipo assim, era muito doido que a gente tinha que fazer, né? Mas já que a gente tá falando em 2 palavras, eu vou falar outra também que remete àquela época. Coquetel. Ah, caraca! Que grande Miele! Tutti frutti. Filho da mãe, já cheguei na aula com sono por causa desse fela da mãe que ele só deixava no final. Até hoje eu falo, a Tutti Frutti e a maçãzinha eram as melhores, velho. Uhum. Ó, Fred, acabei de abrir aqui, é boa, bem boa, hein? E tá numa promo excelente aqui. Vai lá e arrocha, velho. Uhum. Ai, cara, putz, que coisa. E a gente viu algumas coisas na TV que a molecada não vai ver, inclusive nesses termos. A gente viu, obviamente, Banheira do Gugu. Um clássico das tardes de domingo, Banheira do Gugu, cara. Luiz Ambiel. Era tão difícil, cara, tão difícil a gente conseguir qualquer coisa, qualquer revista, qualquer coisa. Era o máximo pra gente uma banheira, cara, com uma mulher com biquíni. Hoje pra molecada, cara, isso aí é nada, é zero, nada. Tem uma história de um amigo meu que tem uma irmã mais nova, Daniel Jorge, mexicano, conhece muito bem, que ele pegou uma fita dessa, VHS, botou lá no vídeo, fez lá o trabalho que ele precisava fazer, esqueceu a fita no VHS da sala de casa. Nossa! Só que ele tem 2 irmãos mais novos, uns 6 anos mais novos, sei lá, 5. Aí na hora que a menina pegou a fita, falou assim, olha aqui o filme do Batman, mas era do Batman, vocês lembram desse? Claro! Puta, é mesmo, velho. E aí lascou o play, velho. Lascou o play na sala de casa. Eita!
Eita caramba, era o Batman. E isso aconteceu lá em casa, na primeira vez que o cara foi instalar a TV a cabo, que era a... Como é que era o nome? Quem lembra aquela TV? TVA, exatamente, TVA, com aquela anteninha e tal. E na hora que o cara tava regulando os canais, caiu no canal desse. Eu nunca vi um cara com maior desespero, com controle remoto na mão, coitado do instalador. Eu lembro também que quem de vocês tinha certeza que no Cine Privé daquele dia os caras iam dar uma vacilada e ia aparecer? O que a gente queria ver. É o que treina a nossa esperança, que moldou o nosso otimismo, cara. É que naquele dia vai acontecer. Mexicano, você que é jovem, você colocou uma agulhazinha no decodificador da net, não botou pra liberar lá o negócio? Botei demais? Vixe! E a gente via falando de Gugu, né? Quem nunca viu aí agora que tá publicado em tudo que é lugar, o Alexandre Pires, né? Do lado de uma menina dançando no chuveiro, no Gugu, no Sabadão, era Sabadão Sertanejo, ou era Viva a Noite, um daqueles programas. E ele tá lá cantando uma história colorida, tá achando a minha vida, não sei o quê. E a menina, me diz o que é que eu faço, que era essa música. E aí ele tá cantando lá e a menina topless. Então, são coisas que a gente via na TV. Eu acho que a molecada hoje vê, tem umas novelas que pegam bem pesado, eu acho, mas não tinha, acho que naquela época não pegava tão pesado nas novelas, mas nesses programas de auditório, principalmente esses assim, era mais pesado, não era não? É que hoje, cara, como você disse, as novelas hoje pegam um pouco mais pesado, e esses programas de auditório, antigamente que pegavam pesado, hoje não pegam. E é engraçado que se inverteu, né? Antigamente você tinha um programa de auditório no SBT que pegava pesado. Aí hoje o SBT critica pegar pesado. A Globo não pegava pesado, hoje a Globo pega na novela. É louco como isso mudou, né? Mudou. A Record também tinha os programas mais pesados, hoje já não tem mais nada. Louco como em 20, 30 anos mudou tudo, né? Ninguém avisou pro Silvio Santos, não, que era pra ele pegar leve, porque ele continua dodói. Mas ele tem licença poética. Silvio Santos ele pode. Silvio Santos ele fala umas paradas que, velho, um dia vai dar. Não sei se vai dar mais merda, não, porque eu acho que ele não tá mais nem aí também. A galera já tá tipo assim, esse velho doido aí. Ele é doido. E ele sabe disso. Ele sabe que a galera pensa isso e ele aproveita. Fico vendo a oportunidade que a Microsoft perdeu com o MSN, né, cara? Não era pro WhatsApp existir. Era só pegar o MSN e botar num telefone. Total, né? Todo mundo era viciado naquilo, né, cara? Por que os caras perderam esse negócio? Velho. E o ICQ, cara. ICQ era bom demais. Quando vinha aquele somzinho. Era bom. Era muito bom. Várias formas que a gente tinha de comunicar e, putz, o esforço que a gente fazia pra se comunicar no Orkut, cara, vai mandar o scrap, vai mandar como é que era? Um testemunho, né? Como é que era o nome? Testemunho, sei lá. Como testemunho. Meus amigos que faziam festas naquela época e ainda fazem festa até hoje, pediam pra instalar uns programinhas e esses programinhas ficavam mandando scrap, eles ficavam em loop, né? Mandando scrap pra todo mundo que tava na lista e tal. Ai, cara, que coisa bacana isso. Eu assisto com muita frequência a Praça é Nossa e o Silvio Santos. Muita mesmo. Então, domingão à noite, em vez de ficar vendo Fantástico, ou vendo filme, sei lá, eu gosto de ver merda domingo à noite. Sempre gostei. Manda o WhatsApp pro meu pai, ele vai estar vendo com certeza, vocês trocaram uma ideia, ele vai estar assistindo, certeza. Eu e Fred, né? Eu e Fred, não o Fred do podcast, o outro Fred. Eu sou o rei do Ding Dong, aí eu já emendo no Silvio. E tá passando reprise agora na pandemia. Ele não tem condição de nenhum programa daqueles lá passar agora em 2020, velho. A Vera Verão, cara, não sei como o nego ainda não travou as redes sociais com a Vera Verão. Era maravilhoso, assim, mas assim, não dá, sacou? As piadas não cabem em 2020. É o que eu falo, anos 80 e 90, cara, era selva, velho. Era selva. Os Trapalhões passasse hoje ia dar merda, feia. Ia dar merda grande. Ia dar merda grande porque era treta com Mussum, era treta com gay, era treta com todo... Era treta... O Didi esculachava geral. Nesse sentido politicamente correto hoje, né? E se for falar desse... E aí, queria fazer um parêntese aqui, né? Sobre... Nesse momento que nós estamos gravando o podcast, é exatamente quando o Chaves deixou de passar em toda a TV mundial, por causa da treta da Televisa com a família. Eu não acompanhei se já voltou ou não, mas deixou de passar. Programa este que tem um professor com charuto em sala de aula. É tenso, a lista do politicamente incorreto do Chaves é
É muito grande, é muito grande. Cara, a gente tem um negócio interessante também hoje em dia, que é como é que a gente se locomove, né, de um lado pro outro, a facilidade que é. Eu demorei pra caramba pra começar a voar, né, então avião pra mim era um negócio que eu fui a primeira vez com 6 anos, e depois a gente viajava muito de carro, e nessas viagens de carro, se a gente for comparar com o que é hoje, meu, é uma loucura, né, o Fred até mandou pra mim que as cadeirinhas hoje têm data de validade. Você compra uma cadeira, não só, obviamente, e tá tudo certo, tá? Tem que andar na cadeirinha mesmo, é tudo certo, não é naquele Fusca que tinha só o cinto na barriga, os primeiros, depois o cinto do Fusca que não tinha mola, né? Você tinha que regular ele para cada pessoa que sentava, ou seja, nada. E hoje as cadeirinhas têm até data de validade. E o Fred estava contando que viajava no porta-mala do carro junto com um galão de álcool lá na Paraty. Como é que é essa história, Fred? Pois é, cara. E quando eu falei essa questão da cadeirinha, que fique claro assim, é como o Alan falou. Cara, tem que usar mesmo e tudo. É só que o que eu me questiono é a data de validade, porque, por exemplo, a gente teve que jogar fora uma cadeirinha que Arthur usou, a cadeirinha tava nova. E aí fala, não, é porque os materiais do cinto, tal, não sei o que, pode se degradar, mas é basicamente o mesmo material do cinto de segurança do seu carro. Então, assim, tem que andar na cadeirinha e tudo, a única coisa que eu questiono é mais ou menos essa questão da data de validade, mas realmente, eu sempre viajei porta-mala dos carros, né, meu pai sempre teve perua, teve uma Belina, teve uma Paraty depois, e como os carros viajavam, na maioria das vezes, superlotados, né? Geralmente a gente viajava muito para Caldas Novas, e aí ia meu pai, minha mãe, 2 tias, eu, meu irmão e 2 primas minhas. Então, assim, já dá para ver que a capacidade do carro estava totalmente ultrapassada. E eu gostava de viajar no porta-mala do carro, porque aí o que minha mãe fazia? Botava as malas todas para trás, né? Botava um cobertor ali entre o banco do passageiro e as malas, e eu ia deitado ali, olhando a paisagem, o trânsito, né? Eu gostava de olhar carro, isso é uma coisa também que nas viagens hoje em dia a molecada tá toda no tablet, no celular. Na nossa época não tinha isso, então você tinha que ficar olhando assim, caminhão, né? Pô, passou um caminhão tal, passou carro tal, eu ficava olhando a paisagem. E quando meu pai pegou essa Paraty, logo depois teve aquela crise gigantesca do Proálcool, que não existia álcool na maioria dos postos de estrada. Né? Nas cidades você conseguia abastecer com álcool, mas na estrada nem sempre. E como o consumo do álcool é maior, você vai acabar precisando abastecer. Qual foi a solução? Enche o tanque em Brasília, enche um galão, que eu acho que tinha 50 litros, enche um galão de álcool, coloca ali junto com as malas, mas no mesmo esquema, né, do meu lounge ali de viagem, né? As malas bem pro final do porta-mala, junto com o galão de álcool, e eu sentado, deitado ali do lado, né? Cinto de segurança pra quê? E viajava tranquilamente desse jeito. Ah, não, porque... e era bom demais, cara, era bom demais. Desculpa te interromper, eu viajava meu pai, quando a gente, uma época começou a ir muito pra Minas, que ele comprou uma terra lá, a gente ia de D20. Então o que ele fez? Mandou fazer 2 colchões que cabiam certinho ali atrás, que encaixava, e aquela capota de lona. E aí minha irmã e minha mãe ali atrás, que meu pai sempre gostou de sair de casa tipo 3 horas da manhã, que eram 650 quilômetros para chegar mais ou menos, umas 3 e pouco da manhã, obviamente eu, moleque, minha irmã pequenininha, e a gente ia lá atrás, velho, dormindo, bicho, pensa num sono maravilhoso, que saudade que eu tenho daquele sono, cara. Eu deitava ali e aquela capotinha ia fazendo durante a estrada toda, e meu pai deitava o cabelo, que meu pai, tenho que dizer que ele nunca gostou de andar devagar, até hoje, então ele mandava bala, e a gente ia ali atrás, de vez em quando passava uns buracos, dava uma sacudida, acordava, não sei o que, bicho, quantas vezes eu já fiz xixi com essa D20 em movimento, e a gente abria a capota, a parte ali de trás, né, era de plástico, mas era um plástico transparente, abria ali, eu encostava naquela tampa da caçamba ali e fazia xixi com o carro em movimento, porque meu pai, outra coisa que ele também não gosta muito de parar em viagem, gosta de fazer o negócio render, várias vezes, até porque fazer uma revelação, nós estamos em casa, né, porque eu fiz xixi na cama até muito velho. Então eu fiz xixi na cama até uns 11 anos de idade, mais ou menos, eu acho, por aí. Então eu tinha que fazer esse xixi para não fazer no colchão. Fato que já ocorreu, inclusive.
Mas eu tinha que fazer. Ele parava no meio da estrada só quando ele queria tomar café. Porque aí ele ia lá atrás, minha mãe levava uma garrafa. Cara, que viagens boas. Tô falando aqui, tô dando uma saudade tão grande. Minha mãe levava a garrafa de café, meu pai parava o carro no acostamento, ia lá atrás pra pegar um café, tomava o café ali na tampa da garrafa térmica mesmo, voltava pra dentro do carro, que era um carro a diesel, então o tanque aguentava ir longe, e cara, ia embora. E já quantas vezes paramos na polícia, e a polícia só queria, tipo, pegar o documento do carro mesmo, sabia que a gente tava lá atrás, e vida que segue. Vambora. Era muito bom, cara. Era muito bom. Aquela Tupperware com os misto quente, com um negócio Aquela assim. garrafa térmica, né? Com suco gelado. Lá em casa era as tapué com mexidão que meu pai fazia com a comida, pra não deixar comida na geladeira porque a gente ia viajar, aí pegava tudo, tacava, fazia um mexidão. E quantas vezes já comeu dirigindo aquele mexidão? Ali no colo e com uma mão só e comendo? 1000 vezes, cara, 1000 vezes, com aquela tampa suada. Tapué nada, era marmita de alumínio. Uma outra coisa que acho que mudou muito, a molecada hoje não consegue ficar sem fazer nada, né? Na nossa época a gente tinha o famoso ócio criativo. A gente não tinha às vezes o que fazer, ficava parado lá em casa pegando coisa pra inventar o que fazer. Eu acho que isso ajudou muito a gente ter jogo de cintura, a gente ter criatividade, porque eu lembro que às vezes eu tava em casa entediado, eu tinha que pegar meus bonequinhos e inventar uma brincadeira nova. Não tinha, tipo, tablet, celular, Netflix, essas opções de diversão tão fácil e tão acessível, né? As minhas brincadeiras preferidas eram meio de nerd, era bonequinho e ler enciclopédia. Que maluco. Ler Não enciclopédia. Não à toa, o Léo Lousada é o nosso Barça, né, velho? Como é que eu demorei tanto pra entender isso, né? Que não tem conserto pra mim, porque não tem mais volta. Não tem a menor condição de ler uma enciclopédia, não. Quando você começou a falar do ócio criativo, eu ia falar só ócio mesmo, que eu ficava lá, quieto, parado, sem fazer nada. E inventava brincadeiras também, e a gente inventava em brincadeira, né, bicho, com qualquer coisa. Era com qualquer... Se não tinha uma bola pra jogar, uma latinha servia, um pedaço de... um galão velho, qualquer coisa. Ou, aí é o que acontecia. E é o que eu acho que hoje acontece menos. Não sei se a mãe de vocês também tinha isso, mas era assim, tá quieto, tá dando merda. Esse menino tá quieto, alguma coisa tá dando merda. Ele tá fazendo alguma coisa que não é certo. Comigo, pelo menos era assim, se eu tivesse quieto, podia saber, e aí quando perguntava assim, André, aí eu, tá fazendo o quê? Nada. Aí podia correr que aí tava tretando. Eu não li a enciclopédia, Léo, você me desculpe, mas acho que eu nem tinha uma. Cara, eu adorava, eu tinha umas da Disney que eu adorava ler, cara, e diferente de você na minha casa, quando eu tava quieto, a minha mãe falou, o que esse moleque tá aprontando? Ela ia lá, eu tava encostado na parede, com uma almofadinha assim, deitado no chão, sabe? Uma almofadinha ali entre a parede e o chão, lendo enciclopédia. Falou, esse moleque é louco, não é possível. As amigas tudo reclamando que o filho tocou fogo na cortina, fez um escambau, e tava o Léo lá, quietinho, lendo. Cara, olha só, velho. O Léo já vivia no nonô. Ele sabia que ele ia se tornar o oráculo. Ele é um predestinado. Tá muito na frente. Puta merda. Eu lia 4 rodas, ficava ali, mas brincava também, fazia muita cagada também dentro de casa. Era absurdo. Tinha muita assinatura de revista na casa de vocês? Na minha não tinha, não. Na minha não. Eu tinha, cara. Lá em casa, meu pai tinha Veja, minha mãe tinha Cláudia, eu tinha 4 rodas, teve uma época que teve a Super Interessante. Teve muita revista lá em casa, cara, muita. A Mônica comentou comigo que ela tinha da Turma da Mônica, já pra... Mas é verdade, que ela ficou super feliz quando a mãe dela, que ela adorava ler gibi. Também nunca fui de ler gibi, cara, nunca gostei. Inclusive tem uma história desses gibis também com esse mesmo amigo meu, Lincoln, que a gente fez uma vez. Eu tinha uns gibis que, não sei se eu ganhei ou o que foi numa época, mas eu juntei com os gibis dele e aí foi o meu primeiro negócio, cara. Foi o meu primeiro negócio. A gente alugava os gibis pra molecadinha da rua. A gente colocou uma mesinha assim na porta da casa dele e a gente alugava, botava os preços lá nos gibis, a gente não sei quantos a gente tinha. E aí, lógico que a molecada levava, mas a gente anotava, né, no caderninho quem é que tinha levado. Podia pagar a hora que quisesse, era mais uma brincadeira, mas eu tive, porque eu não gostava de ler gibi de jeito nenhum.
Eu gostava mesmo de rua, cara. Eu me dava uma bicicleta e me deixava sumir. Já, bicho, a gente brincava de pique-pega em cima da árvore, cara. E eu caí da árvore uma vez, me arrebentei todo, quebrei meu dente. Nunca quebrei um osso, mas me ralei todo e, putz, grilo, e era muito bom, era muito legal. Também, o negócio era mais rua mesmo. Cara, caí de árvore, caí de muro, de telhado, arrancava o dedão jogando bola na rua, me arrebentei inteiro, ralado, caindo de bicicleta. Uma vez eu arranquei a pele do joelho até o ponta do pé. Mano, a gente se arrebentava inteira, cara. Nossa, essa vez foi foda. E eu tinha uma festa fantasia no dia seguinte, eu já fui de múmia, porque aí eu já enfaixei a perna, enfaixei o resto e fui de múmia. Metade já tava resolvido por necessidade mesmo, né? Então, um dia eu tava jogando futebol aqui no quintal com o Arthur, e aí ele fez um gol, e aí ele pegou a bola e já jogou e saiu jogando. Ei, que negócio é esse? Não vale sair da Bangu, não. Aí ele, ele não entendeu, né? Aí eu tive que explicar pra ele o que era sair da Bangu. Falou assim, pai, eu falo francês, mas não precisa exagerar, né? Porque eu não tô entendendo. Muito bom. Futebol, verdade, sair da Bangu. Futebol de botão, jogaram? Futebol de botão, Muito. Eu joguei muito. Nunca fui tão assim, eu era, como eu tô te falando, meu negócio era movimentar. Então era esses pique-esconde da vida, cara, putz, grilo, era escondia dentro da casa dos outros, fazia tudo, era tudo que é brincadeira dessas de agitar e de estar sempre correndo e me machucando e caindo, principalmente bicicleta. Eu sempre fui alucinado por bicicleta, cara. Então não sei hoje como é que a molecada vive sem uma bicicleta, cara. Eu não conseguiria viver, porque primeiro me dava uma sensação de independência absurda. E a segunda, cara, é porque era muito divertido se desafiar na bicicleta, né? Então nesses desafios... A gente vetou a bicicleta aqui, só 14. Meu Deus do céu. 10 do Farofa e depois uma pra cada filho e uma da Fernanda. Eu acho que eu tenho 5, eu acho. Não sei. É por aí. O resto é dele. O fato de eu morar em Santos, cara, foi muito bom, porque eu tive essa coisa de andar de bicicleta e de poder ir até onde eu queria de bicicleta quando eu era criança. E andei pra caramba de skate. Eu jogava taco na praia, surfava. Eu taco podia. Taco é o nosso bet, né, Léo? O taco, bet, isso aí, que é o taco, bet. Cara, eu cheguei a jogar como goleiro num clube de Santos, lá um clube como amador. Tudo até meus 16, 17 anos, cara. Olha, eu não posso reclamar dessa época, porque ainda, além de crescer numa cidade um pouco menor, né, não peguei essa fase em São Paulo, como eu moro hoje, mas, cara, era muito bom você poder catar a bicicleta e ir pra onde você quiser, andar de skate, jogar Atari, futebol com chinelo na rua. Pô, cara, era sensacional. Agora o pessoal falou de pique-pega aí, só que aí assim, quando a questão da adolescência vai aflorando, tem umas variações aí. Eu queria fazer uma enquete. Quem, talvez não com esse nome, mas quem já brincou de pique-beijinho, velho? Não era o salada de fruta ou salada mista? Não, o pique-beijinho ele misturava um pouco o pique-pega e o salada mista. Era assim, os meninos saíam correndo atrás das meninas e quem o menino pegasse tinha que dar uma bitoca. Você imagina isso, velho, hoje? A complicação que vai ser. Não dá, né? O negócio era a verdade ou consequência. Rapaz, pesado, era pesado. Isso aí pegava, hein? Gostava mais de gatomia. Gatomia era uma chance assim, ó, ímpar. Foda do verdade ou mentira, ou verdade ou desafio, ou consequência, é que a gente era muito moleque, a gente era muito inocente naquela época. Então a nossa mentira, o nosso segredo normalmente era uma besteira tão grande que a gente nem ficava com vergonha de contar, né? Mas não tinha internet, né? Se tivesse, imagina. Você imagina a minha adolescência com internet, cara. Igual o Facebook da nossa época, que eram os cadernos de pergunta das meninas, né? Rolava. Cara, você tinha que responder 400 cadernos de pergunta numa semana. Agora, deixa eu te falar uma coisa aqui, até porque o nosso tempo tá limitado, porque agora a gente tem tempo limitado. A minha filha viveu uma situação, esse tempo, né, esses últimos anos, que ela começou a competir em natação de uma forma séria, né, que eles chamam de alto rendimento. E a responsabilidade é muito grande. Eu não tive isso, né, eu
como todos nós estamos falando aqui, foi diversão e escola. A minha obrigação era escola. Ela não, ela ia viajar, queria competir, de questão de defender a equipe e tal. O que vocês passaram por isso aí? Eu vi que o Léo falou que jogou num time amador. Quem passou por isso aí? Eu jogava, cara. Fiz escolinha de futebol e tal, gostava um pouco. Mas onde eu me engajei mais foi no futebol de salão. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu jogava muito futebol de salão. Minha mãe levava a gente para os campeonatos, tudo que é lugar, no Fiatzinho 147 dela, e depois no Fiat Odd, a gente ia para tudo que é lugar. Futebolzinho de salão era demais. E depois, quando eu estava no segundo grau, eu jogava handball. Então joguei muito handball, muito campeonato. Jogou só pela escola, assim, né? Pela escola, tudo pela escola. Nada muito de... Federado, não, assim. Nem nunca pensei. Não, cara, não. Minha cabeça pirou depois da TVA. Mas eu já tava meio velho pra isso, quando chegou a TV a cabo em casa, que eu assisti o meu primeiro X Games. Bicho, quando eu vi aqueles caras fazendo as manobras de BMX, explodiu minha cabeça. Foi a primeira vez que eu vi os caras fazendo aquelas manobras de BMX. Só que ali já não dava mais pra mim, né? E eu sempre fui muito cagão de quebrar osso. E aí o cara que tem cagaço de quebrar osso não pode fazer nada daquilo na bicicleta, porque vai quebrar todos os ossos, né? Não tem como não quebrar todos os ossos. Mas não fiz nada assim profissionalmente que eu me lembre, não. Minha pergunta não é só esporte, né? Porque eu tô vivendo isso aqui há alguns anos. Ela competiu, viajou sozinha, representando o estado com 13 anos, sei lá, 12, nem lembro. Mas pode ser música, qualquer coisa, saca? Alguma coisa assim que você tem um compromisso. Porque eu não tive porra nenhuma de compromisso assim, era tudo. Eu já tive. Não, eu tive já um compromisso. Farofa não, apesar de vocês dois, Fred e Farofa, me conhecerem há muito tempo, isso vocês não sabem. Mas é porque quando eu estava no ensino fundamental, eu tocava saxofone na banda da escola. E eu já tive compromisso mesmo, porque a gente já competiu como melhor banda das escolas. E também eu participei de muitos desfiles de aniversário da cidade, tocando saxofone. Então eu tinha que aprender hino nacional, a gente já tocou musiquinha do Carrossel, a gente já tocou Mulher Rendeira, a gente tocava Carruagem de Fogo, toda aquela música das Olimpíadas, esses tipos de músicas assim que tocava em banda de fanfarra, né? Eu já tive o compromisso de estar lá todo dia, ensaiar em casa e para poder representar a escola lá, todo fardado, bonitão. Tem umas fotos disso aí. Vou procurar aqui, pedir para minha mãe procurar, se ela encontrar. Um dia a gente posta lá no @depois de umas no Instagram. Em termos de competição, minhas competições foram todas mundanas, assim. Eu joguei muito handball na escola, como o ala, a gente estudava na mesma escola também, né? Torneios, assim, entre escolas e tudo. Toquei em banda, mas não nesse nível do ala. Eu tocava muito no aniversário de Sobradinho, 7 de setembro, essas coisas, mas assim, nada de competição, nada disso. Teve uma que foi assim, por meu interesse mesmo, e eu comecei a fazer trilha de bike, e comecei a competir de mountain bike. Assim, não levei à frente porque na época demandavam uma grana e tudo, e meus pais falaram, olha, não dá pra gente te ajudar muito, né? Me deram uma bicicleta excelente e tudo, mas não consegui levar à frente. Então, assim, minhas competições sempre foram mundanas também. Nunca tive essa experiência de representar o estado, competir, nada disso, não. Quando eu tava numa época, assim, de acho que uns 14 anos, 15 anos, eu queria muito competir de kart, mas aí não rolava, era mó grana, muito dinheiro. Mas eu queria, porque eu tinha uns amigos lá que tinham grana e que começaram a andar, entendeu? E aí, sem muita noção disso, aí meu pai teve que, logicamente, abortar a missão. Não rolou. Uma coisa interessante que a gente falou aqui anteriormente, eu vou voltar nesses dois assuntos rapidinho, que a gente tá chegando no final aqui desse episódio. A primeira é o seguinte: vocês imaginam na TV de hoje, se vocês vão se lembrar, uma época que o SBT, foi o SBT ou foi a Record, mas eu acho que foi o SBT, não tinha programação, por alguma razão, eles não tinham uma programação em determinado momento e passava Mr. Magoo e Pica-Pau? Vocês lembram disso? Lembro, era o SBT mesmo. Cara, era o SBT, eu acho que foi o único momento que passou Mr. Magoo em algum lugar, não foi não? Que eu me lembre, Mr. Magoo, eu acho que foi só no SBT mesmo. Não tinha programação, então os caras metiam aquilo ali pra poder cobrir, ficava 1 hora passando aquele negócio. Eu acho que a Record até hoje tem um sábado de manhã, alguma coisa assim, que rola um Pica-Pau aí, um tempão. Eu acho que até hoje tem essa parada, não tenho certeza. E a outra
Quando a gente ligava pra casa de alguém, o Fred até citou que, assim, putz, você ligava e ficava morrendo de medo do pai da menina atender, né? Mas e aí quando você tava falando e hoje não rola mais isso, e alguém puxava a extensão e você tava falando? A raiva que dava. Vocês passaram por isso? Ah, muito, muito. Esse negócio. E você sabia, você conseguia ouvir, né? Quando alguém puxava, mesmo que botasse o dedo na parte que fala, porque não tinha tecla de mudo naquela época, mas você sacava quando a pessoa puxava a extensão, né? E aí vinha o grito, né? Se era na sua casa, pai, mãe, desliga, né? Mas se era na casa da outra pessoa, já ficava naquela, né? Estamos sendo espionados, né? Irmã mais nova, puta, fazia isso de sacanagem. Foda. Na casa de vocês já teve tranca no telefone? Já, lógico. Senão eu batia Muito. recorde. Mas vocês nunca discaram por pulso? Sempre. Já também, lógico. Isso é uma arte, né? Que primeiro que a molecada hoje eu acho que não tem nem a paciência, não teria nem a paciência. Bom, pela necessidade até teria, né? Porque era só por isso que a gente fazia também. Porque, primeiro, já era um problema você tá no 8º número, não eram 8 números, eram 7 números, né, do telefone. Então, no 7º número do telefone com disco, e escorregava o dedo quando o telefone tava destravado. Já era uma merda, né? Você dava uma raiva, e principalmente quando tinham muitos 9 e muitos 0 no número, porque demorava bastante. Mas de qualquer forma, quando veio com o telefone com botão, né? Um telefone com botãozinho, tinha um lugarzinho que travava ali e evitava determinado número e você não conseguia discar. Mas você conseguia, através do vulgo gancho, né? Bater ali e ligar para quem você queria. Eu já fiz muito isso. E assim, você falou do negócio do número e telefone de disco. Cara, o meu número de telefone deve ter dado raiva pra muita gente, cara, porque o meu número era 591-3509. Então, cara, tinha vários 9, tinha 0, 5, que é a metade também do disco, então era um númerozinho meio malvado aí. Eu não lembrava desse número, mas já disquei ele demais. Várias vezes. Várias vezes. Decorar número de telefone era normal, né? Hoje em dia, não sei nem o meu, eu acho. Claro, decorar número de telefone era super normal, super normal. Eu sei também o telefone da minha casa e eu tenho certeza que muita gente da minha casa vai lembrar, e muitos amigos que ligavam lá pra casa vão lembrar, porque a gente fazia o total politicamente incorreto. Coisa do meu pai. Meu pai tá escutando esse podcast agora, pai, a culpa é sua. Porque eu vou falar o número do telefone e vocês vão saber que telefone é. O telefone da minha casa era 591, um viado e um revólver. Cara, e eu lembro do Pete falando isso, velho. Cara, tu falou, eu lembro agora do Pete falando isso. 591, um viado e um revólver. Ninguém esquecia nunca mais, velho. E aí todo mundo agora já sabe qual é o número que era lá de casa. Então esse era o número. Ah, imagina isso hoje. Imagina, bicho, você chegar pra alguém e falar um negócio desse. Que loucura, velho. É louco. Louco cachoeiro. Pra encerrar, tem um assunto pra gente terminar aqui, que é a questão da falta de paciência, ou não só a falta de paciência, mas a necessidade de controle que a molecada tem que ter hoje sobre as coisas que eles estão na mão e a gente não tinha muito. Por exemplo, a necessidade que eles têm hoje, quando estão assistindo uma TV, de poder ver a hora que quiser, dar pausa, voltar, escolher se quer assistir a temporada toda de novo. E, cara, Farofa mesmo já falou aqui que tem na casa dele fita cassete gravada dos jogos. Porque não tinha como você ver de novo, né? Passou ali e já era. Não é como ver, é que a você... minha fita era ouvir, jovem. Então, ouvir, exatamente. Não tinha como você ouvir de novo e nem nada disso, né? Então a gente usava muito. Vocês gravavam muito, além de gravar a parte de áudio, vocês gravavam muito vídeo em casa ou não? Bastante. Muito. Filme, né? Aí dava pause na hora do intervalo, voltava. Ligar na rádio e pedir pra tocar sem a vinheta. Sem vinheta. Tinha programa na rádio sem vinheta, cara. Pra gravar. Eu já liguei na rádio, eu falei, eu quero ouvir More Than Words pra gravar. É isso aí. Tava mal intencionado, hein, jovem? Não, eu me lembro bem isso. Eu queria levar numa viagem que eu fiz pra Caldas Novas com a galera da escola. Eu queria levar, tinha um pessoal lá que eu tava meio rodeando. Farofa era
era do pagode nessa época, hein, Farofa? Era pagode na veia, até hoje. Cabelo prateado? Não cheguei nesse ponto, não. Essa questão do controle, da necessidade do controle, de assim, volta, assiste só o que gosta, é um exercício que eu tô fazendo aqui com o Arthur. A gente tem horas que eu deixo ele assistindo Netflix ou Disney Plus e eu tiro o controle dele, né? Eu falo assim, não, o controle fica com o papai, porque senão ele assiste 5 minutos de cada episódio, só a parte que ele gosta, e agora, tipo, quer ir ao banheiro? Ah, não, tem que dar pause. Não tem que dar pause, cara. Você vai ao banheiro, volta e não tem problema nenhum. Velho. Pô, não. Vou te denunciar pro Conselho Tutelar de Ontaro. E eu tentei explicar pra ele que, assim, quando a gente assistia os nossos desenhos favoritos, era uma vez por dia, naquele horário, perdeu. Aquele episódio que passou naquele dia não vai mais passar. É claro que eu não faço isso com ele, né? De falar assim, não, hoje você vai assistir episódio tal, se você por algum motivo não conseguir, você não vai assistir. Não, mas o que eu tento tirar dele é um pouco dessa ansiedade, né? De tipo assim, cara, você não pode perder tipo 1 minuto do episódio, não tem problema nenhum. Até porque é um episódio que outro dia ele poderá assistir de novo, né? Então, assim, é controlar um pouco essa ansiedade e esse negócio também de tipo, ele já assistiu, sei lá, a primeira temporada de desenho X. E aí agora ele vai do episódio 1 até o último assistindo só os 5 minutos que ele gosta. Não, cara, começou um programa, começa e termina, cara. Não fica picotando, não. Não, eu filosofando aqui depois de umas, até não é ainda o meu depois de umas do final, mas filosofando depois de umas aqui, o controle sobre tudo, é isso que eu tô dizendo. Eu tô levando isso pro lado de controlar o episódio, mas é o controle sobre tudo. Assim, eu tenho controle, eu pauso a hora que eu quero, eu vou a hora que eu quero, tudo tem que ser na hora que eu quero, porque eu tenho controle sobre tudo. Eu mando, assim, eu controlo a temporada que eu quero ver, mas às vezes as coisas não são do jeito que você quer. E aí você tem que se adaptar num mundo que não tem pausa. Entendeu? O mundo não tem pause, as pessoas não adiantam a vida por você, ou não atrasam, ou não dão pausa, e você vai ter que ir se adaptando quanto a isso aí. Bem filosofando mesmo, como vocês estão vendo, mas pode refletir, e eu vejo isso aqui em casa, minha filha tem 9 anos, que muitas vezes para ela, às vezes as coisas não saem do jeito que ela quer, e às vezes não, e aí não serve, né? Porque não saiu do jeito que ela queria, se ela perdeu metade do episódio, já não serve. Aí vamos ter que arrumar um jeito e procurar no YouTube ou procurar no Netflix para poder assistir de novo. E eu não sei o quanto isso se reflete na vida. E já puxando o gancho, pra gente finalizar, o quanto esse momento, vocês acham que esse momento, e aí, Farofa, se você quiser começar, quanto desse momento está refletindo, esse momento pandemia que eu tô falando, está refletindo para a vida inteira? Quanto você acha que esse momento que nós estamos passando e toda a diferença única, que nós nunca tivemos nada parecido com isso, vai se refletir? Você que tem filhos de 15, 10 e 8, como é que está refletindo para cada um? No meu caso específico, eu acho que eles estão tendo, apesar, né, é muito doido isso que eu vou falar, mas acho que eles estão tendo um amadurecimento muito rápido, porque eu acredito que muito do que aconteceu na pandemia, a gente já falou sobre isso, e está acontecendo na pandemia, é uma aceleração de alguns processos. Então, eles precisaram, tipo, por exemplo, aula online. Eu acreditava que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, e agora já é comum. Vai ser difícil pegar eles agora e levar para a sala de aula, por incrível que pareça. O meu mais novo já falou, quero nada, vou ficar em casa, muito melhor. Vejo aula de pijama, dou mute aqui no microfone, não preciso ficar respondendo. Desse jeito. Ele não gosta, assim, ele é tímido e tal, participa, faz tudo e tal, mas não é nada dele. Eu acho que vai rolar um amadurecimento muito rápido, né? Então, esse é o ponto que eu acho que vai acontecer para eles, né? O ruim é o convívio social, é o que eu acho ruim. Apesar de que eu achei que eles estão tirando de letra, assim, na questão online, né? Eles têm feito um Netflix, La Fiesta de Netflix, tem jogado pra caramba, conversa e tal, mas tudo online. Falta um pouco do tete a tete. Aqui também falta, inclusive nesse momento que nós estamos gravando aqui, Manuela tá lá na reunião dela, que rola, o happy hour dela aí, tá lá com as meninas no clube,
Aí é clube virtual. Enquanto eu tava na rua sentado lá jogando truco, ela tá ali no clube virtual falando de altos assuntos que eu nem tinha a menor noção que eu falaria com 9 anos de idade. E talvez, infelizmente, a pandemia vá exacerbar essa questão, que já estava muito presente, né? Crianças, os jovens hoje em dia, eles já estavam muito nessa questão, assim, mais a parte virtual, mais a parte de estar conectado com os amigos, assim, por um celular, por alguma coisa. E aí vem a pandemia, obriga todo mundo a ficar em casa. Talvez essa questão vá ficar mais exacerbada ainda. Muito bem, para não deixar de falar o meu costume de sempre. Maravilha, terminamos mais um episódio do Depois de Umas. E eu vou começar aqui com as minhas considerações finais. Cara, depois de umas, eu percebi que a minha infância foi tudo que podia ser. Lembrei de muita coisa. Acho que o que a gente viveu, o que eu vivi, foi muito interessante no sentido de situações que as crianças de hoje não passam, seja por aquilo que a gente estava falando de falta de segurança. Putz, não tem um celular hoje, então você fica com medo, e minha mãe meio que me largava assim na rua, e hoje em dia isso não existe mais, porém dando valor no que as crianças e no que os adolescentes estão passando hoje, que a gente não passou, a possibilidade deles, enquanto o Léo estava deitado lendo enciclopédia e que demorava X dias para reter uma informação tal, o moleque hoje senta na frente de um vídeo do YouTube e em 10 minutos ele tem o que o Léo conseguiu ler em um dia inteiro. Então ele pode ter uma capacidade de informação muito maior. Depois de umas, eu entendo que a juventude vai ser afetada demais por esse momento de pandemia, porém vai se ajustar, e que se a gente vier a passar por uma situação, a gente vai sair dessa, mas se vier passar por uma situação parecida, talvez estejam muito mais preparados do que esses adultos que somos nós que estamos passando agora. Farofa, depois de umas, a gente bateu um papo maravilhoso novamente, e eu percebi que cada infância ou cada adolescência tem seu tempo, né? Ninguém tá certo e ninguém tá errado. Eu fiz coisas que meus filhos não vão fazer, e eu fiz coisas que eles vão fazer. Cada um vai aproveitar da melhor forma possível. Não tenho o menor arrependimento de nada que eu vivi, e também acho que a gente não tem que ficar forçando que eles façam as coisas que a gente fez, né? Se eles quiserem fazer, a gente mostra, né? A gente oferece. Se quiserem, eles fazem, senão eles vão viver a geração deles. E bicicleta não vai faltar. De jeito nenhum, nunca. Boa. Fredão, depois de umas? Depois de umas, é sempre bom relembrar a infância, relembrar a nossa geração, entre aspas, e eu acho que a gente deu um salto absurdo. Depois de umas, eu me sinto um felizardo de acompanhar esse salto e acompanhar essas mudanças à medida que elas foram acontecendo, porque para os meus pais é um abismo, e o meu filho talvez não entenda o que acontecia há 30 anos atrás, e eu fui parte de tudo isso. E depois de umas, acho que é importante a gente, como o Farofa falou, passar a nossa visão para os nossos filhos, para essa geração que está aí agora, e que eles decidam se em algum momento querem ter uma experiência um pouco mais analógica ou não, né? Deixa na mão deles e vamos ver o que eles vão fazer com toda essa informação e com todas essas experiências que a gente vai passar para eles. É isso aí. Meu Barça, meu Bing, meu Kuga Chakra, Léo Lousada, depois de umas... Bom, depois de umas, acho que bateu uma nostalgia bem grande aí de lembrar da nossa época, como todo mundo gosta de falar, né? Os mais velhos, os mais novos. Na minha época, isso não era assim. Mas tudo que a gente viveu nessa época fez quem a gente é hoje. Eu gosto muito da época que a gente vive hoje. Gosto muito das opções que a gente tem hoje, da tecnologia, das facilidades. Foi uma transição muito legal que a gente passou em termos de segurança, de moralidade, de carro, de tecnologia, enfim. Eu acredito que tudo aquilo que a gente viveu foi importante, então, bom lembrar com carinho, com amor dessas coisas, mas tem que olhar sempre para frente, então bola para frente. Muito bem.
finalizamos mais um episódio do Depois de Umas. Nós estamos em todas as plataformas digitais. Comenta, joga lá no @Depois de Umas no Instagram, fala com a gente, sugere assuntos que a gente pode falar aqui. A gente se vê na próxima sexta-feira. Estamos no YouTube, no Google Podcasts e no Spotify. Um grande abraço, moçada. Até a próxima sexta-feira. Valeu. Um abraço, galera. Até mais. Valeu.